Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história de uma figura essencial, mas muitas vezes esquecida, da Romênia medieval, Nicolae Alexandru, o filho de Basarab I. Enquanto seu pai é famoso por fundar a Valáquia e pela lendária vitória imposada, foi Nicolae Alexandru quem pegou essa independência recém-conquistada e a transformou em um estado sólido e duradouro. Ele é o construtor silencioso, o diplomata que garantiu que o sonho de seu pai não se perdesse no tempo. Então, preparem-se para descobrir a história do governante que consolidou a Valáquia. A jornada de Nicolae Alexandru começa nas primeiras décadas do século XIV. Ele não era um novato quando assumiu o poder. Seu pai, o grande Basarab, o associou ao trono ainda em vida. Isso mostra que desde cedo ele foi treinado para a difícil tarefa de governar um estado nascente, cercado por potências muito maiores. Quando Basarab morre, por volta de 1352, Nicolae Alexandru assume como único governante, ou donitor, da Valáquia. E o cenário que ele encontra é um verdadeiro tabuleiro de xadrez político. De um lado, o poderoso reino da Hungria, que ainda via a Valáquia como um território rebelde que deveria estar sob seu controle. Do outro, a influência cultural e religiosa do Império Bizantino. E no meio, os vizinhos dos Balcãs, como a Bulgária e a Sérvia, com quem era preciso manter relações de equilíbrio. Afirmar a autonomia da Valáquia nesse contexto era uma tarefa monumental. Nicolae Alexandru precisava ser mais do que um guerreiro. Ele precisava ser um estadista. No início de seu reinado, ele mostrou seu lado mais pragmático. Para evitar uma guerra direta com a Hungria, que poderia destruir seu jovem principado, ele aceitou temporariamente uma relação de vassalagem. Foi uma jogada inteligente. Ele cedeu um pouco no papel para ganhar tempo e estabilidade interna. Ele sabia que um conflito aberto naquele momento seria desastroso. Mas essa submissão era apenas uma estratégia temporária. Com o passar do tempo, à medida que a Valáquia se fortalecia internamente, ele gradualmente se afastou da órbita húngara, reafirmando a independência que seu pai havia conquistado com a espada. Ele estava seguindo o mesmo caminho de autonomia, mas usando a diplomacia e a paciência como suas principais armas. Um dos maiores legados de Nicolae Alexandru foi a construção das instituições do Estado. Um país não sobrevive apenas com vitórias militares. Ele precisa de leis, administração e ordem. Nicolae Alexandru trabalhou para consolidar o poder do governante. O voievode, sobre os boiardos, a nobreza local, que muitas vezes tinha seus próprios interesses. Ele organizou a administração, criando as bases para a cobrança de impostos e a justiça. Além disso, ele usou uma das ferramentas diplomáticas mais eficazes da Idade Média: o casamento. Ao casar seus filhos e filhas com membros da nobreza húngara e de famílias importantes dos Balcãs, ele criou uma rede de alianças estratégicas. Cada casamento era um tratado de paz, um acordo comercial ou um pacto de defesa mútua. Isso não apenas garantia a segurança da Valáquia, mas também trazia reconhecimento político. Outros reinos começaram a ver a Valáquia não como um território rebelde, mas como um principado legítimo, com uma dinastia estabelecida. Agora, vamos falar de um dos seus feitos mais impressionantes e duradouros. Algo que moldou a identidade da Romênia para sempre. Em 1359, Nicolae Alexandru conseguiu algo que seu pai não havia logrado: o reconhecimento oficial da Igreja Ortodoxa da Valáquia pelo Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Isso foi gigantesco. Com essa decisão, foi criada a metrópole da Valáquia. Mas o que isso significa na prática? Significava que a igreja local não estava mais subordinada a bispos estrangeiros, sejam eles húngaros, católicos ou búlgaros ortodoxos. A Valáquia agora tinha sua própria liderança religiosa, diretamente ligada ao centro do mundo ortodoxo. Isso fortaleceu imensamente a identidade nacional e espiritual do povo. A fé ortodoxa se tornou um pilar do Estado valaquiano, unindo o governante e o povo sob uma mesma bandeira espiritual. Esse ato colocou a Valáquia no mesmo nível institucional
que outros estados ortodoxos mais antigos, como a Sérvia e a Bulgária, e foi um passo decisivo para consolidar sua soberania. Quando falamos de figuras medievais tão antigas, sempre surge a pergunta: como sabemos que tudo isso é verdade? A arqueologia nos dá a resposta definitiva. Embora documentos escritos daquela época sejam raros, uma descoberta em Campulum, uma das primeiras capitais da Valáquia, é a prova material, incontestável da existência de Nicolae Alexandru. Estamos falando de sua lápide funerária. Nela, há uma inscrição clara, em eslavo medieval, a língua oficial da chancelaria na época. A inscrição diz o seu nome completo, seu título de Voi, e o mais importante, confirma que ele é filho do grande voievode Basarab. Ela também registra a data exata de sua morte: 16 de novembro de 1364. Esta lápide é uma das fontes arqueológicas mais importantes para a história inicial da Romênia. Ela é um elo direto com o passado, uma voz de pedra que nos conta uma história de quase 700 anos. Além da lápide, escavações em Campulum e em outra capital importante, Curtia de Arge, revelaram complexos de igrejas e prédios administrativos que estavam ativos durante seu reinado. Isso reforça a imagem de um governante focado em construir, em criar centros de poder e de fé. Ele não estava apenas defendendo fronteiras, ele estava construindo uma nação, tijolo por tijolo. Essas descobertas arqueológicas pintam um quadro de um período de estabilidade e desenvolvimento. Exatamente o tipo de legado que um consolidador como Nicolae Alexandru deixaria para trás. Ele estava estabelecendo as fundações físicas e espirituais de seu principado. Em 16 de novembro de 1364, Nicolae Alexandru faleceu, deixando um legado de estabilidade e um estado muito mais forte do que aquele que herdou. Ele foi sucedido por seus filhos, primeiro Vladaslav I e depois Radu I. A sucessão pacífica e a continuidade da dinastia Basarab no poder foram a prova final de seu sucesso como governante. Ele garantiu que a liderança da Valáquia permanecesse dentro de sua família, evitando as lutas internas pelo poder que destruíram tantos outros reinos medievais. Seus filhos continuaram seu trabalho, construindo sobre as fundações sólidas que ele havia estabelecido. Hoje a historiografia moderna vê Nicolae Alexandru exatamente como ele foi: um governante de consolidação. Ele pode não ter as batalhas épicas de seu pai, ou a fama sombria de outros descendentes como Vlad, o Empalador, mas seu papel foi igualmente crucial. Ele foi o estadista que transformou a independência, conquistada na batalha, em estruturas duradouras de Estado, igreja e diplomacia. Basarab ganhou a liberdade. Nicolae Alexandru garantiu que essa liberdade tivesse um futuro. Ele é um dos pilares silenciosos, mas fundamentais, da história romena. Sem sua visão diplomática e seu trabalho de construção institucional, a história da Valáquia, e talvez de toda a Romênia, poderia ter sido muito diferente. E assim, concluímos nossa jornada pela vida de Nicolae Alexandru, o construtor de nações. Ele nos mostra que a história não é feita apenas de grandes batalhas, mas também de diplomacia paciente, de construção de instituições e de fortalecimento da identidade de um povo. Espero que vocês tenham gostado de descobrir mais sobre essa figura tão importante. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos mergulhos na história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.